Olá pessoal! Dentre os vídeos, memes e textões que recebemos todos os dias nas mídias sociais, um dos temas mais comuns está relacionado ao modo com que cada um acredita que deve ser a vida em sociedade, ou ao menos da comunidade em que está vivendo. Uns reclamam da violência, outros da opressão. Uns reclamam do trânsito, outros dos transportes públicos. Alguns reclamam das poucas opções de lazer, enquanto outros reclamam das opções de lazer que aqueles primeiros escolheram. Ou ninguém aqui conhece alguém que odeia funk, odeia sertanejo. Mas independente de qual a reclamação preferida de cada um, existe um termo que é compartilhado por todos. Todos querem desenvolvimento urbano e cobram que o poder público, o governo, faça alguma coisa para melhorar o lugar onde moram e que seja transformado naquilo que querem. Já que esse termo tem servido de justificativa para discussões sobre a organização das cidades e até mesmo do país, é uma boa ideia descobrirmos melhor do que se trata. Meu nome é Ivan Canan e esse é o programa Consciência. O nosso entrevistado é pesquisador com doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem estágio doutoral em Munique, na Alemanha. É professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, consultor em urbanismo e planejamento urbano e tem trabalhos desenvolvidos e publicados em temas como conforto ambiental, climatologia urbana, planejamento urbano e intervenção. Para nos falar sobre o conceito de desenvolvimento urbano, estou aqui com o Dr. João Carlos Machado Sanches. Bem-vindo, professor Sanches. Obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço. Sanches, o que é desenvolvimento urbano? Desenvolvimento urbano é um conceito cunhado logo depois da crise do petróleo. E ele vem sendo trabalhado desde então e chega na Constituição de 88 para a gente, já com outro termo em cima disso, que é o desenvolvimento urbano sustentável. Ou seja, a geração de hoje, trabalhando com os recursos que tem, pensando nas gerações futuras, mas que, claro, haja aí um desenvolvimento da economia, com preservação do meio ambiente, lembrando que nós estamos numa sociedade e que essa sociedade tem que ser respeitada. Então, esse conceito de desenvolvimento urbano, ele é um conceito que surge construído por pessoas que pensam a sociedade. Ele não é exatamente algo que existe na sociedade, mas é algo construído, então. Claro, é algo construído e que chega no Brasil de maneira tardia. É claro que o Brasil passa por uma ditadura militar, né, e com a redemocratização do Brasil, a Constituição de 88, vários movimentos sociais, por exemplo, têm que trabalhar para soltar dois artigos da Constituição, o 182 e o 183, que vai tratar exatamente das questões urbanas no país, dessas questões de desenvolvimento e de que rumo as cidades brasileiras têm que seguir a partir de então. Então é algo relativamente novo, vem da redemocratização, e vem, claro, de uma intensa luta dentro da Constituinte, principalmente de movimentos sociais, para incorporar esses dois artigos, que tratam, entre outras coisas, por exemplo, da questão do direito à terra, da questão de você tirar, colocar a função social da terra urbana como centro das cidades. De lá para cá, então, nós temos diversos instrumentos urbanísticos que tendem a equalizar essas questões econômicas, sociais e ambientais, dentro do planejamento e dentro, claro, das políticas de desenvolvimento urbano que o Brasil vai seguir desde então. Então, para você de casa entender como que se classifica esse conceito, alguns conceitos na ciência, eles são construídos a partir de coisas que existem, que são materialmente reconhecíveis, são facilmente identificáveis. Isso é bastante comum assim, em ciências exatas ou ciências naturais, a biologia, a medicina. Mas nas ciências sociais e as ciências sociais aplicadas, algumas vezes esses conceitos eles resolvem problemas ideais. E eu acho que é nesse sentido, né, professor João, que o conceito de desenvolvimento urbano surge. Ele surge para resolver problemas de convivência na cidade, seria isso? Sim, e numa sociedade marcada aí por um capitalismo diferenciado a partir da década de 80. Então é uma sociedade capitalista, no caso do Brasil, de uma industrialização tardia também, que vem após ou durante a década de 70, década de 80. Então é uma sociedade que está se interiorizando em função de Brasília e de uma série de outras coisas. A própria BR-163 e a consolidação de Sinop está dentro desse eixo,
de buscar a interiorização do país, mas também de uma industrialização forte nessa época e de uma urbanização intensa no Brasil. Tenta imaginar uma pessoa que não conhece nada sobre desenvolvimento. Como esse termo pode ser acessível a ela? Como que alguém pode entender o que é desenvolvimento urbano se nunca ouviu falar sobre isso? Eu gosto de separar as duas questões. Então são duas palavras, desenvolvimento e urbano. As pessoas buscam se desenvolver. A gente busca o desenvolvimento no nosso cotidiano. A gente busca se informar, a gente busca melhorar a saúde, a gente busca se desenvolver como ser humano, por exemplo. Tem alguma coisa a ver, então, com realizar as próprias necessidades, a própria qualidade de vida, os desejos que as pessoas têm de ser mais feliz? Tem esse conceito de desenvolvimento, tem alguma coisa a ver com isso? Claro, inclusive a gente fala a questão da felicidade, por exemplo, dos indivíduos, a gente entende a cidade, inclusive, através das pessoas. O Jan Gehl, um pesquisador dinamarquês, disse isso bem claro. A cidade tem que ser feita para as pessoas, tem que constar o que as pessoas buscam na cidade, o que elas procuram, o que as faz feliz dentro da cidade. E a própria invenção da cidade na humanidade vem com relação a isso. As pessoas vêm para a cidade buscando alguma coisa. E é nesse contexto, por exemplo, que aconteceu no Brasil. Hoje o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, mais de 90% da população vive em cidades. É ali que ela busca o seu desenvolvimento, é ali que ela busca crescer, constituir sua família, criar seus filhos, buscar conhecimento, buscar lazer. Então ela busca se desenvolver e a cidade é um meio para isso, com certeza, e um meio, a gente costuma dizer que essa invenção da humanidade, a cidade foi inventada, ela proporcionou diversas outras invenções. O fato da gente morar perto, a gente ter contato com outras pessoas, a gente poder socializar, isso levou a humanidade a um desenvolvimento muito rápido. Aí vem a palavra desenvolvimento de novo, né? É o crescimento, né? É a busca de algo melhor, né? E isso pode ser desenvolvimento tecnológico e pode ser urbano. Lembrando que urbano não necessariamente é cidade. Hoje nós temos dentro do meio rural ambientes extremamente urbanos. De convivência entre as pessoas. Também, ou agrovilas aí, inclusive usam tecnologias que muitas vezes as pessoas da cidade não têm. De internet de banda larga a máquinas agrícolas comandadas por GPS. Então hoje essa fronteira do urbano e do rural ela é muito difícil de você perceber. Já não é diferente de como era de repente quando esse conceito começou a ser construído lá atrás. Assim como a gente tem cidades muito rurais. Nós temos em Sinop, por exemplo, características do meio rural muito marcadas, como você mesmo disse no começo do programa. Nós temos uma cidade em franco crescimento, né, com várias influências, mas a música sertaneja, por exemplo, que vem do campo, ela se mostra muito presente, inclusive em ambientes onde não seria esperado, por exemplo, o ambiente universitário. Então a gente tem essa questão no Brasil, principalmente na fronteira agrícola onde nós estamos, muito associada. Então uma coisa é desenvolvimento, é essa busca. E outra coisa é a questão urbana. O que é o urbano? Não necessariamente se organiza no centro da cidade, mas é uma concepção de viver de forma urbana. É uma pessoa mais urbanizada, né? Você trouxe um conceito para pautar, para definir, uma definição, na verdade, sobre desenvolvimento urbano. Vamos dar uma olhada. Então, o conceito que você nos trouxe é da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, que em 1988 definiu que desenvolvimento urbano seria aquele que satisfaz as necessidades atuais sem sacrificar as habilidades do futuro de satisfazer as suas. Bom, então nesse caso, esse conceito está falando sobre as necessidades, aquilo que as pessoas querem para suas vidas, aquilo que elas precisam para existirem e serem felizes. E só que está falando também no conceito de não tomar do outro o direito a ter as suas necessidades. Como que esse conceito se aplica de forma prática no dia a dia? Esse é o conceito atual de sustentabilidade, né? A gente não pode mais trabalhar apenas com a sustentabilidade ambiental, como as pessoas pensam, meio ambiente e tal. Isso tem a ver, por exemplo, com... a gente pode pensar dentro da economia um recurso mineral, por exemplo, numa cidade. Em Mato Grosso aconteceu várias vezes. A gente pode citar Diamantino, a gente pode citar Alto Paraguai, ou pode citar Peixoto de Azevedo, Pochorel. Então são cidades que tinham um recurso mineral e que exploraram isso de forma insustentável. A cidade foi próspera durante um tempo do ponto de vista econômico. E em função de não ter ter tido essa consciência de aproveitar isso de forma racional,
usou tudo isso no presente e as gerações futuras então não tiveram acesso a esse recurso e hoje são cidades com diversos problemas. Alto Paraguai, por exemplo, é uma cidade que perde população ano a ano, uma cidade próxima de deixar de existir. Para o pessoal que acompanha a gente pela internet, essas são que o professor falou, essas são cidades que passaram um período de desenvolvimento relacionado ao extrativismo mineral, à mineração de ouro mesmo. Eu acho que de outros... Diamantino foi diamante, né, por exemplo. Tá, então, nessas cidades havia esse recurso natural e a população, enquanto tinha esse recurso natural, fez o que achava correto fazer. Só que quando acabou, havia uma estrutura urbana, as pessoas morando lá, e já não havia mais essa fonte de recurso. Ou seja, seriam exemplos de como os recursos podem ser usados para atender às necessidades da população naquele momento, sem levar em consideração as populações futuras, não é? É isso mesmo. Aqui em Sinop a gente pode dar outro exemplo. Da madeira. Da madeira. A madeira foi extraída de forma extensiva durante algumas décadas e hoje o município já não conta, tirando as reservas legais, né, já não conta com áreas para extração. Uma alternativa, por exemplo, teria sido o manejo sustentável dessa floresta. Para ficar mais claro, porque a ideia do programa de divulgação científica é fazer com que todo mundo consiga acompanhar facilmente as ideias. Sinop, quando foi construída, era uma cidade que ficava basicamente no meio da floresta. Tudo aqui era floresta amazônica. E quando as pessoas chegavam e não dava para plantar nada, porque não havia tecnologia para isso, elas encontraram matas com madeira e começaram a se criar madeireiras para serrar essa madeira. Houve épocas na década de 80 que a cidade teve a maior quantidade de serrarias do Brasil. Ela era o principal polo fornecedor de madeira para o resto do Brasil. Nesse período, a madeira ela era serrada de qualquer jeito, mandada sem padrão de qualidade para o sul, e as empresas elas cresciam, elas acumulavam recursos serrando cada vez mais. É uma contraposição, por exemplo, a reservas florestais do Canadá, de outros países, onde a árvore, antes de ser tirada, é planejado exatamente como explorar madeiras. Esse é um exemplo, no caso, sobre como fazer esse uso de recurso? É um exemplo. Agora, isso não foi feito, você explica bem esse contexto, e hoje esse recurso não está mais disponível para a cidade sinopense, e a cidade passa por um período de crise econômica gigantesca na primeira década do século XXI, em função disso, né, que você esgotam e aí a cidade começa a ter que buscar outras fontes. Então quem está aqui um pouco mais de tempo lembra dessa época. E a questão econômica que a gente está colocando, como a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável ele tem que levar os três pilares juntos, a gente entende que essa questão econômica, por um lado, as pessoas aproveitaram do ponto de vista econômico, mas não pensaram na questão ambiental. Então era uma cidade também com muita poluição do ar, as queimadas na época da seca, muita gente que está aqui há muito tempo lembra disso, e as doenças respiratórias, então quer dizer, tinham impacto no sistema de saúde, na sociedade como um todo. As pessoas, pelas doenças respiratórias, deixam de trabalhar, faltam no seu emprego, as crianças faltam na escola, então tem um impacto social, né? E aí volta para a economia, se essas pessoas não estão produzindo, né? Então veja, a extração de forma desordenada de um recurso que tinha, e tem que extrair, não tem que deixar a madeira ali mesmo. Agora você tem que extrair a madeira correta, como você mesmo explicou. Eu não preciso derrubar a mata toda para tirar aquela madeira que me interessa. Então hoje... E pode aproveitar melhor, de melhor maneira, o recurso que está lá de uma forma planejada. Bom, então eu acho que a gente pode definir o desenvolvimento urbano como a busca de todas as pessoas por serem felizes, se realizarem, atenderem suas necessidades, mas levando em consideração também as necessidades daquelas pessoas que estão ali no mesmo ambiente e que estarão no futuro. Bom, você nos trouxe vários exemplos sobre como isso acontece na cidade de Sinop, mas nós vamos ver esses exemplos depois dos comerciais. Os comerciais que estão inseridos no nosso programa são uma forma de fazer com que a Unemate possa viabilizar esse programa. Então assista os nossos comerciais com carinho que a gente já volta.
Olá pessoal, voltamos com o Dr. João Sanches, que está falando conosco sobre o conceito de desenvolvimento urbano. E agora chegou o momento de falar sobre os exemplos onde esse conceito se encontra na realidade. O primeiro exemplo que o senhor está trazendo é a Avenida dos Tarumãs, certo? O que é essa Avenida dos Tarumãs? A Avenida dos Tarumãs é um projeto, houve um projeto de reurbanização dessa avenida alguns anos atrás, e ela é emblemática por várias razões. Uma avenida importante, comercial da cidade, mas também era a avenida mais arborizada da cidade, com árvores de mais de 30 anos plantadas pelas primeiras pessoas que chegaram em Sinop. E era uma cidade que tinha uma avenida que tinha uma estruturação bastante razoável em comparação com outras avenidas. Então a sociedade é surpreendida com um projeto, né, com uma iniciativa da prefeitura municipal de alterar o padrão ou a organização dessa avenida, principalmente colocando então estacionamentos no canteiro central, né, um partido de intervenção urbanística ali que nos causou bastante estranheza, mas principalmente nos trouxe a questão de que essas questões que vão envolver dinheiro público e alterações significativas do espaço urbano, elas têm, por lei, inclusive a lei que a gente começou a conversar no primeiro bloco, de que a população tem que ser amplamente consultada. Até para evitar esse tipo de coisa. São diversos interesses dentro da cidade e eles têm que ser equalizados. E tem que lembrar sempre disso, né? Pode haver um ganho econômico no primeiro momento, mas ele é sustentado ao longo do tempo. Outra, isso vai trazer um impacto ambiental? Então, tirou do... Bom, você trouxe fotos para contextualizar, né? Vamos dar uma olhada. Bom, esse é o exemplo da avenida como ela era, no caso. Exato. Essa foto foi tirada um pouco antes, então, de iniciar a retirada das árvores de uma forma bastante equivocada do nosso ponto de vista. Então, essa é uma avenida que vocês veem que o fluxo fluía, não havia falta de estacionamento, né? Inclusive a gente fez essa verificação lá nessa época, com o canteiro central gramado, árvores de grande porte. Era uma avenida que tinha, inclusive, um microclima próprio. Mas o que eu acho mais interessante é que ela foi construída 30 anos atrás por pessoas que estavam fazendo o melhor uso possível e pensaram nessas árvores para pessoas que queriam aproveitá-la... 30 anos depois. Queriam aproveitar 30 anos depois essa árvore. Ou seja, ela foi pensada dentro de um projeto de desenvolvimento urbano. Veja a projeção da sombra, inclusive, nos carros na avenida, né? Okay. São árvores bastante importantes, pensando que nós estamos num clima bastante rigoroso, né? Aí veio esse projeto. A gente tomou conhecimento de uma propaganda na televisão, né? Isso, não chegou nem à universidade, nem à sociedade como um todo. E aí a gente começou a estranhar algumas coisas. Primeiro, né, que vai fazer uma intervenção desse porte. Na época, muito recurso foi usado, dinheiro público. E aí algumas coisas começaram a nos trazer. Primeiro, as árvores que estavam ali vão ser suprimidas? Então ficou claro que sim, inclusive plantando palmeiras que não dão sombra. E depois que essa obra tinha o claro propósito de dotar a avenida de mais estacionamento. Quer dizer, quando eu faço infraestrutura para o carro, eu trago mais carro. Okay. E isso é insustentável. Então, nessa estrutura eles estão prevendo uma ciclovia. E a ciclovia ficou para a gente aí como uma ciclovia para inglês ver. Principalmente, vou mostrar depois nos outros exemplos, que é uma ciclovia feita no canteiro central. Aqui tem um gráfico que explica isso daí. Pode explicar para a gente? A avenida, então, ela foi concebida como a parte de cima ali do gráfico. Então, grande parte da avenida para o carro, pouquíssima parte para o transporte coletivo e para a bicicleta. E perceba que no projeto também não há nenhuma intervenção no calçamento, no passeio público. Então os pedestres não foram levados em consideração, o transporte coletivo não foi levado em consideração, a bicicleta não funciona porque está no canteiro central, a gente vai mostrar por quê, tem que atravessar a rotatória, né? As pessoas dificilmente vão usar essa ciclovia. Então ficou claro que é um projeto para o carro, que não... há muito tempo deixou de ser algo importante e longe de ser sustentável. Então, a ideia de desenvolvimento, nesse caso da Avenida dos Tarumãs, esse exemplo é um exemplo de onde faltou planejamento urbano para incluir esse conceito, seria isso? Isso, e conceito que já não é mais novidade na humanidade, né, nas cidades do mundo, veja embaixo. Então, que a gente tem que, não precisa deixar de ter infraestrutura para o carro, mas a gente tem que ter o cuidado com o transporte não motorizado e o transporte coletivo. Okay. A população se revoltou, no caso? Grande parte da população. Isso, inclusive o Ministério Público Estadual, a gente acionou isso, houve dentro da universidade uma mobilização de algumas entidades, inclusive,
alguns taques foram assinados e foram de forma equivocada, inclusive. Enfim, houve uma pressão, protestos, passeatas, foi pedido audiência pública, então está aí o cartaz. A gente não era contra nenhum tipo de intervenção ou de melhoria na cidade. É que a questão tem que ser esclarecida para a sociedade, porque depois fica essa cicatriz na cidade, né? Isso. E aqui, no caso, eles começaram a obra fazendo esse processo de fechamento do bueiro e a construção do planejamento. Mas antes disso, da supressão total das árvores. Sim. Né? Então, veja, a desculpa na época foi então porque as máquinas maiores não conseguiriam passar por entre as árvores. Quer dizer, você tem a condição de fazer com máquinas menores ou então com pessoas ali dentro. O que ficou claro ali pra gente foi que a árvore, e assim como culturalmente às vezes Sinop ficou, como você explicou, dentro da floresta, as árvores foram vistas aí como algo nocivo, como um empecilho ao desenvolvimento. Que talvez esteja no inconsciente amarrado à ideia de progresso. Exatamente. Que era o desmatamento, isso lá nos anos 70. Então, na fase do projeto mesmo, não houve essa conscientização, essa tentativa de manter essas árvores de algum jeito, e simplesmente foi patrolado, onde tinha aquela avenida bonita, arborizada, a imagem que ficou foi essa daí. Ok, e aí? A imagem hoje, então veja, não tem mais árvore, foram plantadas outras árvores ali que vão levar 3, 4 décadas para crescer. Então, quer dizer, os carros estão ali. À noite, a iluminação de LED foi uma novidade aí e tal. E aí, é claro, quando a gente faz um projeto desse tamanho, a gente vai... Traz consequências. Traz consequências e se não foi pensado antes, essa é uma delas, né? Que aí, no caso, tem questão de poluição sonora, de lixo e a população reclamando... De brigas, de uso e tráfico de drogas, e uma série de questões, porque é uma cidade que, como feito um projeto como esse, as pessoas vão ocupar esse espaço, já que não tem outros espaços de lazer adequados. Ocupam então a ciclovia para outro fim, ocupam aquele estacionamento para usar para o carro, porque não você, né? Então abre o capô do carro. Então, quer dizer, quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente vai ter consequências que alguns podem dizer, a gente não podia imaginar que ia acontecer isso. Claro que podia. Nós temos estudos suficientes para mostrar quais são as consequências de um planejamento mal realizado. Perfeito. Então, com isso, a gente acaba sintetizando esse primeiro exemplo, dizendo que, no caso de uma avenida na cidade de Sinop, chamada Avenida dos Tarumãs, ela foi pensada 30 anos atrás, na década de 80, como um lugar onde os carros poderiam circular, as pessoas poderiam conviver e haveria árvores. Agora, há poucos anos, esse projeto que foi construído no passado e que já estava implementado foi desfeito do zero, as árvores foram retiradas para a construção de uma nova proposta que fosse adequada ao comércio local para ter mais estacionamento. E, obviamente, incorporando os recursos tecnológicos da época, colocaram lâmpadas de LED, fizeram uma proposta arquitetônica com os recursos atuais e que satisfez muita gente. Só que a consequência disso foi que depois tivemos problemas de vandalismo, de lixo, até porque não havia sido planejado a maneira de usar. Então, esse exemplo, para o conceito de desenvolvimento urbano, significa que essas intervenções precisariam ser pensadas antecipadamente antes de acontecerem. Seria isso? Seria isso. Outras consequências estão acontecendo. A gente tem, não vamos trazer muito mais, o pessoal pode procurar a questão da gentrificação. Alguns comerciantes tradicionais ali, de pequenos comércios, veem o preço do aluguel subir muito rápido em função desse dinheiro público todo lançado em uma avenida só. Então as pessoas vão acabar tendo que mudar daquele lugar. As pessoas, como é o carro, vai trazer mais carro, logo já congestiona e já ocupa o estacionamento, que já está acontecendo também. E as pessoas de carro não veem o comércio. Vamos lembrar que o pessoal está estacionando também no canteiro central. Para atravessar a avenida tem todo um perigo. E os acidentes, inclusive, têm aumentado ali, a gente tem registrado. Então tem uma série de consequências de um projeto mal realizado, que a gente conhece as consequências, a gente tenta colocar isso para as pessoas, mas só é possível através de audiência pública. O poder público tem por obrigação ouvir toda a sociedade antes de fazer um projeto dessa dimensão. O segundo exemplo que você trouxe é o exemplo das ciclovias, no caso. Como que esse exemplo, como as ciclovias se encaixam no conceito de desenvolvimento urbano? Então veja, a ciclovia, claro, todo mundo concorda que é um meio de transporte que vai poluir muito menos, que vai trazer muito menos acidentes com mortes.
É um método, é um meio que vai, inclusive, as pessoas vão ficar mais saudáveis, vão impactar menos o sistema de saúde. Aí as pessoas dizem, mas Sinop é quente. Não, Sinop não é quente. A média de temperatura é 24 graus. As pessoas andam de bicicleta em lugares que tem média de 0 grau de média. O que falta é árvore. Então eu fazer uma ciclovia tirando árvore como foi feito na Tarumãs, é claro que eu não vou trazer ciclista mais. Outra, a ciclovia tem que dar continuidade. Ela tem que ter uma continuidade da sua malha para as pessoas não precisarem parar, por exemplo, e se arriscar para atravessar uma rotatória. Aqui tem exemplos. Tem exemplo com a ciclovia próximo à calçada. Então o passeio, a ciclovia, o transporte coletivo e aí o carro. Dividindo espaços semelhantes. Quando a pessoa está na bicicleta, ela consegue ver muito mais a vitrine que está no comércio. Ou seja, essa ideia de desenvolvimento urbano, se bem pensado, pode ser benéfico, inclusive para quem mora na região. Ou melhor, é exatamente isso. É exatamente isso. Então vai ter um impacto na saúde, na sustentabilidade ambiental, vai ter um impacto econômico, as pessoas vão poder parar e comprar nos pequenos comércios. Né? Então a bicicleta, a própria cultura da bicicleta faz movimentar a economia muito, porque como é uma tecnologia simples, várias pequenas lojas podem vender peças, podem fazer conserto de bicicleta. Então as cidades que usam... mas nesse caso de negócio, dá para fazer um monte de coisa, dá para vender roupa, sorvete... Um monte de coisa. E as pessoas que estão na bicicleta, elas vão precisar de muito menos espaço, por exemplo, para estacionar essa bicicleta. Né? Então vai ocupar menos espaço público, pode sobrar mais espaço para o lazer. E veja que o estacionamento protege o ciclista protege o pedestre. Né? Então veja, os trânsitos vão aqui com o transporte coletivo. A próxima foto eu trouxe para mostrar que a canalização que foi feita para colocar carro em cima na Tarumãs é um absurdo, né? Nós podemos ter a canalização, inclusive a céu aberto, mas como mostram as duas fotos ao lado, uma na Coreia, outra acho que na Colômbia, aquilo pode ser tratado de forma diferenciada e virar, por exemplo, um jardim linear, né? Um parque linear. Nada contra a canalização, mas para colocar carro em cima, então veja, é uma obra que não precisa ser tão cara como a obra que foi, e eu posso ter ali um lugar agradável para as pessoas poderem passear. Ok. E aqui, por fim, aqui na Holanda, né? Então, com a ciclovia do lado do passeio, eu consigo fazer, por exemplo, esse tipo de rotatória calma, né? Um trânsito tranquilo, onde as pessoas se respeitem. Né? Então, o ciclista, por exemplo, vejam um ciclista passando por ali, ele passa sem nenhuma interrupção, ele vai ter vontade de andar naquela ciclovia. Do jeito que está ali no canteiro central, ele fica invisível, ele fica longe do comércio, e ele fica vulnerável a ter que atravessar essa rotatória e ser atropelado. Ok, eu acho que é importante nesse caso, principalmente para quem está acompanhando o nosso programa, porque a ideia é entender o que significa desenvolvimento urbano, é que nesse exemplo você tem pessoas que têm necessidade de se locomover de carro, mas você tem também pessoas que vivem na comunidade podendo conviver harmoniosamente nesse lugar, com qualidade de vida e tendo suas necessidades. As pessoas em Sinop fazem isso cotidianamente. Tenta atravessar uma rotatória movimentada a pé. É outra coisa. Se o pessoal de carro está ficando na fila agora para atravessar a rotatória e se incomoda, às vezes fica ali 15 minutos para conseguir acessar uma rotatória porque o trânsito está grande, tenta atravessar a pé ou de bicicleta. Quer dizer, é pior ainda. Então, e isso não tem como organizar nesse atual sistema, porque a ciclovia está sendo feita no canteiro central. Isso vai inviabilizar soluções como essa que está colocada aí no vídeo. Bom, então para terminar sobre o conceito de ciclovia, nós temos essa imagem. O que ela quer dizer, professor? Ela mostra a evolução aí da locomoção, né? As pessoas costumam mostrar essa foto com o cara entrando dentro do carro ou atrás de um desktop ali, né? de um computador. E, na verdade, o transporte do futuro já foi inventado. Então, essa apologia ao transporte cicloviário é porque Sinop tem essa vocação. É uma cidade plana, uma cidade que tem um clima razoavelmente ameno. Para o pessoal que está acompanhando a gente pela internet, porque a gente também vai colocar esse material pela internet, Sinop é uma cidade que é toda plana, o que, em tese, beneficiaria quem quisesse andar de bicicleta, certo? E não só, uma cultura, né? As pessoas que estão aqui há mais tempo ou que acompanharam a evolução da cidade sabem que todo mundo tinha bicicleta. Você construir a ciclovia do jeito certo, as pessoas vão usar e vai contribuir para que haja um desenvolvimento da cidade de forma muito mais sustentável. A próxima imagem mostra isso. Né? Então, a melhor máquina e a melhor tecnologia já foi inventada, ela está aí, está disponível, não há nenhum empecilho senão a falta de infraestrutura para isso ser adotado em maior grau na cidade de Sinop. Uma das coisas bacanas que a gente vê
quando conversa com o pesquisador é a forma como ele se apaixona pelos temas. E dá para ver, professor João, que você realmente está encantado com a ideia de fazer com que as pessoas possam ter qualidade de vida dentro desse conceito de desenvolvimento urbano. Mas nós temos para ti algumas questões para serem discutidas que são fonte de assunto das pessoas na sociedade. Esses assuntos um pouco mais tabus, um pouco mais polêmicos, a gente vai conversar contigo logo depois dos nossos comerciais. Estamos falando sobre desenvolvimento urbano com o Dr. João Sanches, e que já nos falou sobre o que é o conceito, nos deu exemplo sobre como esse conceito acontece na vida real, né? Mas agora nós temos alguns assuntos interessantes para serem debatidos. O primeiro deles, antes de falar sobre ele, eu gostaria que o senhor olhasse e o pessoal de casa nos acompanhasse nesse vídeo. Então, esse vídeo mostra a construção de um edifício na China em 15 dias. A China tem sido usada no mundo inteiro como exemplo de um crescimento extremamente acelerado. As pessoas estão sendo tiradas da miséria, elas estão tendo algumas necessidades muito básicas satisfeitas, como por exemplo a necessidade de se alimentar. Uma boa parte do boom dos commodities foi o fato dos chineses começarem a comer todos os dias, e isso precisou, por exemplo, que houvesse um aumento na produção mundial de grãos. E aí vem a questão que emerge disso. O desenvolvimento urbano, ele é diferente do desenvolvimento econômico? E se ele é diferente, por acaso ele se contrapõe? Veja, o caso chinês também eu costumo dizer que a China é um mundo à parte, né? A gente não tem muito como fazer um paralelo nesse caso. É claro que o exemplo é válido, mas a gente precisa entender que o modelo chinês não se aplica ao Brasil ou ao contexto brasileiro, principalmente nos dias de hoje, por diversas razões, principalmente por um que você está colocando aí, né? Quer dizer, as necessidades do povo chinês são diferentes. Agora,
se eu tenho uma cidade que está em desenvolvimento, né, econômico, econômico, social e ambiental, é claro que eu tenho um ambiente muito mais propício para que as pessoas se desenvolvam do ponto de vista econômico, que elas ganhem mais, que elas tenham emprego. A cidade se torna mais atrativa, inclusive, para investimento. Quando eu deixo de cuidar dessas questões, ou como a gente já explicou aqui um pouco antes, vai sempre para essa questão apenas do ponto de vista econômico, de explorar, por exemplo, o potencial econômico sem pensar nas outras questões que envolvem, e a cidade é um ambiente muito complexo, eu tendo a ter no futuro uma perda desse potencial econômico, dessa atração da cidade. Tem alguns estudos, inclusive, que a cidade, se ela for feia, se ela for desinteressante, se ela for suja, ela perde investimento. As próprias pessoas não se reconhecem naquela cidade como o lugar que elas moram e param de cuidar dessa cidade. Elas param de investir na própria cidade, param, por exemplo, de reformar a sua casa. E aí os outros setores, inclusive da construção civil, deixam de funcionar. Então, como é um ambiente complexo e é feito por pessoas, se a gente voltar esse desenvolvimento pensando na pessoa, né, um desenvolvimento social, ambiental, político, de lazer dessa pessoa, certamente outras coisas vêm a reboque. Né? Então, há uma tendência das pessoas, às vezes, pensarem apenas do ponto de vista econômico, inclusive se fala em dar superpoder para ministro de Economia, mas se eu não cuidar das outras áreas, isso se torna insustentável. A cidade pode ter... Mas se eu estou entendendo o que o senhor está colocando, é que nós temos, então, o conceito de desenvolvimento econômico como um crescimento, a busca por um crescimento meramente financeiro, que se representam como pontos no PIB ou nível de faturamento das empresas. E quando você fala de desenvolvimento urbano, você está falando também de um crescimento econômico, mas um crescimento econômico que não estaria aberto a qualquer coisa, mas estaria onde a economia giraria, as coisas aconteceriam, o PIB cresceria, mas cresceria de maneira organizada, pensando na inclusão de todas as pessoas. Seria isso? Seria isso. Hoje a cidade mais competitiva do Brasil é São Paulo, capital São Paulo. Né? Um PIB violentíssimo da própria cidade, né? Mas também é a cidade que tem o maior número de casos de doenças mentais associadas ao trabalho. Que seria então o caso de um exemplo de uma cidade que não teve desenvolvimento social. Social, por exemplo, uma cidade riquíssima, mas extremamente desigual, com impacto, o trânsito impacta a saúde das pessoas de forma violentíssima. As pessoas não têm qualidade de vida porque ficam 2 horas para ir, 2 para voltar, trabalham de forma extremamente exaustiva, né? São os trabalhadores num ambiente de pressão, de lucro, de resultado muito rápido, muito imediatista, né? E descuida do outro lado da cidade, que faz com que a cidade seja sustentável. O resultado disso é que muitas pessoas e muitas empresas têm deixado a cidade de São Paulo. Empresas importantes, multinacionais inclusive, tiram a sua sede da cidade de São Paulo, capital, vão para o interior de São Paulo, vão para outras capitais que têm uma qualidade de vida um pouco melhor e uma qualidade ambiental também. Então as pessoas também adoecem muito em São Paulo com relação à respiração, com relação ao sedentarismo. O Brasil hoje é um país extremamente sedentário, chegando a níveis norte-americanos, e aí isso impacta também na produtividade das pessoas. Então se a pessoa não tem saúde física e não tem saúde mental, veja, então está tudo conectado, a gente não pode dissociar as coisas dentro da cidade. O desenvolvimento econômico, claro que está dentro dela, sem trabalho, sem renda também, a pessoa não tem nenhuma qualidade de vida, então isso se encerra num ciclo. A gente, respondendo a sua pergunta, não tem como dissociar. A questão do desenvolvimento econômico tem que ser pensado em conjunto com o desenvolvimento ambiental, desenvolvimento social da sociedade, então a gente precisa de tudo isso casado. Ok. Mas o problema é que nós estamos lidando com necessidade das pessoas e as pessoas pensam de forma distinta. Esse vídeo que eu vou apresentar agora, ele mostra, ele simboliza bem essa forma de ver. Olha só, tá? Tem muita coisa acontecendo aqui. Eu sou esposa do seu Jorge, vim especialmente de Los Angeles, onde a gente mora, para ver de perto essa bagunça. Todo mundo está convidado, só chegar, só chegar. Não rolou. Todo mundo esbarrando, todo mundo com todo mundo. Não que eu seja melhor que ninguém, mas eu paguei mais caro.
Natal, seja onde for, é ficar junto, é comer aquele concretinho quentinho. Vai dar close nos fios da coxinha. É a coxinha de ossobuco, é aquele dadinho de tapioca que, pelo amor de Deus. Não, mas só que você tá errada. Você tá errada. R$1.000 por pessoa. Por pessoa. 270. Paguei R$330 2 ingressos. E eu vim com uma galera, trouxe, paguei 5.500 à vista, simplesmente não tem nada. Eu entrei como qualquer pessoa que pagou R$300. Mas eu acho ridículo o preço. Eu paguei 150. Falaram que ia ter um camarote reservado, né? Então, eu pensei... Eu achei que ia ter 200 pessoas no camarote, não isso. Estamos num ambiente que é top, high society, mesmo assim a gente está enfrentando o problema de banheiro, de comprar ficha. Ou seja, você paga muito e tem um retorno muito baixo. É a mesma coisa que você enfrenta na saúde, na educação, né? Todos os problemas sociais que a gente tem hoje em dia. É o preço que a gente paga pra sair em São Paulo. No Brasil, especialmente, a única coisa que é de graça é o oxigênio, porque tá tudo você precisa pagar. Apesar de imaginar que a Copa tá comprada, a gente torce, né? Porque fazer o quê? Sem a FIFA pagar R$1 de imposto. Foi a única Copa que a FIFA não pagou imposto. Então, tá aí, né? Hoje tem o FIFA Fan Fest no Vale do Agabaú. Eu não posso ter nada disso. Por quê? Porque tem violência, porque eu tenho medo de ser roubado, eu tenho medo de tomar uma faca no meu baço. Eu tenho medo. Eu acho que o Brasil tem que aprender, né, a mandar Dilma mesmo tomar no cu. Não pode ser feito isso. Eu fiquei chateado, ela é uma senhora. Isso é a fúria mesmo do povo. Que no nível que ela tá, acho que ela até merece, né? Se você estivesse no estádio, você teria xingado, mandado ela. Por quê? Porque eu sou totalmente contra o governo do PT. Pra mim vale tudo. Acho que a palhaçada que ela já fez até hoje, pra mim vale tudo. A gente conseguiu agora, o nosso amigo vai ter que pagar R$10.000 a mais pra poder consumir R$8.000 de bebida. É isso. Eu só mando realmente quando eu quero retribuir um carinho. Talvez fosse desnecessário, porque independente dos problemas, educação em primeiro lugar. Eu acho absurdo, eu acho que tudo bem, é democrático, cada um fala o que quer. Agora tem que perguntar pra ele por que estavam mandando eles tomar no Edi. Eu acho o mais importante do protesto é o fundamento do pensar, né? Que aí você vê que o povo brasileiro não é tonto, não é aquele acostumado com o jeitinho brasileiro que vai levando com a barriga. Não, vamos protestar, vamos sair às ruas. Eu achei muito legal essa coisa de que fizeram arrastões e protestos, mas eu acho que 95% no mínimo dos brasileiros estão vestindo a camisa literalmente, estão fazendo churrasco, seja na laje, ou comendo caviar na cobertura, mas estão torcendo, estão assistindo, estão se reunindo. Esse é o colar da Gaster, muito legal. Se não me engano foi Carlinho Brown que fez, alguém que fez, que é um símbolo de Oxóssi, que é um ofá, é uma cabeça de flecha. E eu tô aqui com ele, agarrada nele, que eu sei que a gente vai ganhar. Que gente fina é outra coisa, entende? É um gift, né? Super fofo, né? Tem as pedrinhas. Um regalinho. Uma das moças do vídeo usou a seguinte fala: "Não que eu seja melhor que os outros, mas eu paguei mais caro." Isso já dá uma ideia sobre as diferentes formas que as pessoas encaram quais são as suas necessidades. É sobre isso que a gente vai conversar, mas só depois dos comerciais.
Estamos falando sobre desenvolvimento urbano com o Dr. João Sanches e no bloco anterior eu apresentei uma reportagem que a Folha fez antes da Copa de 2014. Só contextualizando a reportagem, é um período posterior ao início das manifestações de 2013, mas antes ainda do processo de impeachment, onde as pessoas elas estão alarmadas, elas já começam a falar sobre mudança no status quo da sociedade, elas protestam contra tudo isso que está ali, e nós temos numa festa privada, organizada para pessoas que têm alto poder de consumo, comemorarem a Copa, você tem pessoas revoltadas contra o brasileiro, contra a maneira como as pessoas se organizam socialmente, porque elas não estão conseguindo ter o tratamento VIP que elas esperavam ter. Isso mostra as diferenças, ela simboliza bem as diferenças de pessoas que são bem intencionadas, mas que elas podem discordar profundamente umas das outras. Quando se fala em desenvolvimento urbano, muitas vezes está se pensando em alguém que vai andar de bicicleta, mas também faz parte da sociedade e também tem poder de jogo social aquele que só anda de limusine. Além dessas diferenças de classe social, nós também temos diferenças religiosas, diferenças culturais mesmo, por exemplo, de linguagem, né? Imigrantes que vêm com outras bases de linguagem e que têm uma forma bastante distinta de ver a vida. Como que a cultura impacta no conceito de desenvolvimento urbano? Bom, a gente tem que trazer isso para o nosso contexto e contexto da cidade. O que você mostrou ali na reportagem nada mais é do que um reflexo da sociedade brasileira e da desigualdade que há. A cidade brasileira não deixa de ser diferente, ela reflete essa desigualdade em diversos níveis. O principal deles e o mais visível é a cultura agora do condomínio fechado, horizontal. Então isso está bastante na moda, principalmente na cidade de Sinop, mas no Brasil como um todo, os Alphaville são um fenômeno disso. E onde a pessoa, então, ela procura um espaço privado, já que o espaço público não a satisfaz, já que a segurança pública deixa a desejar, já que os vizinhos ele quer selecionar, não quer viver perto, às vezes, de um imigrante, como você disse, de um negro, de um empregado doméstico. Então essas pessoas, claro que elas têm o direito total de fazer isso. O que acontece é que a cidade está sendo preparada, assim como eu mostrei a questão do carro, apenas para essa camada muitas vezes. A infraestrutura só chega para esse nicho social. Né? Há uma injustiça social na cidade brasileira muito gritante. Há uma distribuição dos ônus e bônus de viver dentro da cidade muito desigual. Pensa no pessoal então que vive na periferia, muito longe e que não tem o carro para chegar até o centro. E essa é a grande maioria da população. Então é um erro pensar, por exemplo, você vê São Paulo cheio de carro, é um erro pensar que a maioria das pessoas em São Paulo se locomovem de carro, e não é verdade. A maior parte das pessoas se locomovem de transporte coletivo. Só que apenas 30% do investimento feito no transporte da cidade de São Paulo é para o transporte coletivo. Então veja a qualidade disso para a população. Claro que a pessoa pega e fala assim, não, eu tenho condição de comprar uma limusine. Então eu compro, o meu chofer vai me levar e eu passo aquelas 2 horas lendo dentro da limusine, para mim não tem problema nenhum. Eu me cerco dentro de um condomínio fechado e deixo o problema da segurança pública para lá. O que essas pessoas têm que entender é que para viver de fato democraticamente, para que esses problemas sejam resolvidos para todos, enquanto for pensado para todos, esquece, essa camada então ela vai cada vez mais se afastar. E ela cria para si também diversos problemas como esse que a gente viu aí. Então a pessoa tem, dentro do espaço privado também, não tem a garantia que aquilo vai funcionar. Por exemplo, a segurança privada. Em diversos condomínios como esses, ou condomínios maiores, verdadeiras milícias acontecem dentro deles. O tráfico de droga dá um jeito de entrar, então o filho da classe média alta começa a traficar dentro do Alphaville. Né? Então começa a molhar a mão do segurança dentro do condomínio para não ver aquilo. Só vai replicar aquele problema, tem que resolver o problema como um todo. Não dá para uma parte da sociedade pegar e se alijar do problema, se aquartelar, se acastelar, falar o dado para lá que se dane. Por quê? Porque quando acontece isso, todo mundo paga esse preço. Eu quero morar longe do centro, que é um lugar caótico, mas depois o poder público tem que levar com o imposto de todo mundo, principalmente quem paga imposto no Brasil, então, são as pessoas mais simples, a infraestrutura para esse lugar longínquo, como está sendo feito agora. Verdadeiras avenidas sendo abertas,
leva infraestrutura de água, esgoto, telefonia, iluminação pública, lixo. Para lugares distantes, que é onde foi possível construir a residência para pobres por causa da questão imobiliária. Para rico também, então por uma questão do preço da terra, os pobres são jogados longe, os ricos também querem morar longe, para morar longe do pobre, e porque ele não tem o problema do transporte, ele vem de carro. Então a pessoa fala, não, o condomínio não é longe, porque de carro dá 5 minutos. Bom, então, em termos conceituais, podemos dizer o seguinte, que o conceito de desenvolvimento urbano, ele implica na negociação das pessoas em prol das suas necessidades. Só que as necessidades de alguns podem ser, para estes, mais especiais do que as necessidades dos outros. A símbolo da fala da moça que disse, eu não sou melhor que ninguém, mas eu paguei mais caro. Então, nesse caso, o que o conceito propõe, e até a própria estrutura de funcionamento, como você disse que legalmente falando, antes de fazer uma intervenção urbana, é preciso chamar a comunidade para participar, existe, por natureza, dentro desse conceito, uma questão de conflito de classe. Com certeza, há um conflito de interesses, inclusive. Né? Sempre que há uma questão como essa, há uma parcela da sociedade que está lucrando com isso. Eu insisto em voltar no exemplo da bicicleta. Você imagina como vão ficar as concessionárias de carro se Sinop de fato abraçar um projeto de transporte não motorizado, ou as mecânicas, ou as autopeças. Agora, o que está dentro do direito brasileiro, a partir da Constituição de 88 e a partir do Estatuto da Cidade de 2001, é claro, né, que a gente tem que ter justiça social, a gente tem que ter a função social da terra urbana, a gente tem que dividir os ônus e bônus de forma igual. É claro que dentro de uma sociedade capitalista, o poder do dinheiro fala mais alto. Então essas pessoas, lógico, dotadas de um poder econômico, elas têm muito mais influência e escolhem os seus representantes dentro do parlamento e do executivo para conduzir a direção que a cidade vai tomar para o lado que lhes convém. E a população como um todo, a grande maioria que são assalariados... não tem poder para poder ser... Não tem e infelizmente a gente não consegue essa articulação e as pessoas não conseguem muitas vezes se entender. Naquele vídeo que você mostrou, tenho certeza que muitos deles, ou a grande maioria deles, são assalariados, tem que pagar o financiamento do carro. Daquele vídeo talvez não, João. Talvez realmente as pessoas lá sejam ricas. Mas o mais interessante é que talvez elas sejam todas muito bem intencionadas. Sim. É que o lugar de vida de onde elas falam de uma perspectiva aonde é natural que as coisas sejam feitas para as suas necessidades e elas também esperam que os outros se virem nas necessidades deles. É nesse sentido, João, que eu coloco, talvez as pessoas, elas naturalmente conflitem, e não porque elas querem que os outros se ferrem, mas porque elas são incapazes de se colocar no lugar do outro. E aí o que você trouxe como fala anterior é que se não for pensado nesse consenso, naturalmente esses conflitos vão se perpetuar e aumentar a questão de violência, a questão dos custos. Então o conceito ele se mostra da seguinte forma: é uma questão de conflito de classe, mas para que haja benefício a todo mundo é necessário se buscar um consenso, se buscar uma forma de se colocar no lugar do outro. Seria isso? Seria isso, e a legislação já traz isso muito claro, né? O conceito é esse. O bem coletivo tem que sobrepor o interesse individual, em qualquer aspecto. Na função social de um terreno, na construção de uma avenida, qual é o bem coletivo que aquela obra vai trazer, que aquela iniciativa vai trazer, que esse projeto para a cidade tem que ter. Né? Ele não pode estar atrelado apenas a uma função. Voltando no caso da Tarumãs, construir estacionamento no primeiro momento parece interessante para o comerciante que está na Tarumãs, porque o cliente vai chegar e vai parar perto da loja dele. Mas a médio prazo, a avenida vai ficar congestionada, porque estacionamento traz mais carros. As pessoas vão se dirigir aos shoppings. Exatamente. E só vão passar na frente daquele. Só vão passar, não vão parar, não vão ver a mercadoria dele, não vão querer passar pela Tarumãs, como acontece hoje, por exemplo, na Júlio Campos. As pessoas não querem passar porque é congestionado, tem estacionamento dos dois lados e a avenida não trafega. Então eu, por exemplo, já nem sei mais que lojas tem na Júlio Campos. Então veja. Júlio Campos, para o pessoal de casa, é a avenida central da cidade. Que é chamada erroneamente assim, na avenida, na verdade, é a Avenida dos Mognos. Você não pode dar nome para uma pessoa viva numa avenida, né? Então só fazendo esse adendo também.
Então veja, quando as pessoas conversam, quando entra o ponto de vista técnico e o ponto de vista da sociedade nesse tipo de planejamento, outras questões são colocadas e todo mundo sai ganhando. O comerciante de Tarumã certamente sairia ganhando se tivesse sido feita ali uma infraestrutura para bicicleta e para o pedestre de acordo com o que deve ser, até do ponto de vista comercial. Estaria sendo pensado do ponto de vista dele também. Ou seja, está na lei, conceitualmente está se prevendo essa questão, mas está se faltando esse conceito fazer parte das discussões da sociedade. Porque aí os comerciantes os comerciantes daquela avenida, como de outras avenidas do Brasil, o poder público e a sociedade em conjunto pode escolher o que é melhor para eles naquele momento e também no futuro. Seria isso? Claro, a gente precisa ter todo mundo participando desse processo. Se há um conflito de interesse e há um conflito de classes e ele há, principalmente no Brasil, que é um país tão desigual, a gente precisa ouvir todas as partes. A gente precisa ouvir a universidade, a gente precisa ouvir os movimentos sociais, a gente precisa ouvir o CDL, a gente precisa ouvir os conselhos de classe. Agora, o que não pode ser feito é de uma forma autocrática em pleno século XXI. Precisamos ouvir também os moradores, como é o caso desse carioca. Pense num lugar bonito para conhecer. É o Rio de Janeiro, olha só que coisa maravilhosa. A cidade é maravilhosa. Venha conhecer as paisagens do Rio de Janeiro. Então, as pessoas elas realmente estão em diferentes contextos de vida e de inclusão social e fica a questão chave. Como inserir todo mundo dentro de um mesmo espaço urbano? Eu acho que a gente começou a responder isso, né? A audiência pública, os mecanismos também já estão na legislação. De um orçamento participativo até a audiência pública para esse tipo de questão relevante ou de projetos importantes para a cidade, todos têm que ser ouvidos. Pensar que essa distribuição tem que ser feita de forma igualitária. A gente tem que trazer infraestrutura para todos os lugares, não só para onde as pessoas mais abastadas ou quem tem representante no parlamento. E por fim é isso, nós estamos em período eleitoral. Eu acho que as pessoas têm que parar de votar em quem não os representa. Né? Então a pessoa que está lá na camada mais simples da sociedade, lá no bairro mais periférico, olha para aquela pessoa que muitas vezes está bem de vida, uma pessoa que tem, né, que ele entende que é esclarecido, mas essa pessoa não vai defender de forma alguma os seus interesses. Quando a gente coloca pessoas no parlamento que também possam representar essas diferentes camadas, nós temos aí um parlamento muito mais igualitário que vai tomar decisões muito mais acertadas do ponto de vista de distribuir os ônus e os bônus da urbanização. Bom, pessoal, no programa de hoje fizemos uma viagem pelo conceito de desenvolvimento urbano e pudemos sintetizar que a ideia central é criar condições para que as necessidades das pessoas sejam atendidas, considerando o uso coletivo dos espaços e também aproveitando as condições e recursos de modo que não venha impedir que pessoas que ainda virão também tenham condições de atender às próprias necessidades. Vimos que o conceito, apesar de estabelecido, pode implicar em divergências para diferentes grupos sociais. A sugestão que o conceito propõe é que cada grupo seja capaz de se organizar e mobilizar em prol dos seus pontos de vista, mas que para que ele se manifeste verdadeiramente, será preciso a busca de consensos. No resumo, as pessoas podem defender seus pontos de vista quanto ao que é melhor para o seu desenvolvimento urbano, sua visão de desenvolvimento urbano. Mas se elas pensarem somente a partir de suas próprias necessidades, sem se colocar no lugar do outro, então serão somente palavras ao vento. O desenvolvimento urbano implica necessariamente no atendimento das necessidades do coletivo, e o grande desafio é como buscá-los. Essa é a reflexão de hoje. E lembre-se, todos nós somos pessoas iguais, mas se hoje aprendemos algo novo, então somos melhores do que nós mesmos éramos ontem.